Capítulo 16. Não vou, disse Mary. Eles encontraram muito o que fazer naquela manhã e Mary demorou a retornar para o almoço. Também estava com tanta pressa de voltar ao trabalho que se esqueceu de Colin até o último momento. Diga ao Colin que ainda não posso ir vê-lo, pediu a Marta. Estou muito ocupada no jardim. Marta pareceu bastante assustada. Eita! Senhorita Mary, pode ser que ele fique descontrolado se eu falar isso. Mas Mary não tinha tanto medo dele como as outras pessoas e também não era predisposta ao altruísmo. Não posso ficar nem um instante mais, insistiu. Deacon já está esperando por mim. E fugiu. A tarde foi ainda mais agradável e atribulada do que a manhã. Quase todas as ervas daninhas foram removidas e a maioria das roseiras e árvores foram podadas ou escavadas. Deacon trouxera sua própria pá e ensinar a Mary a usar todas as suas ferramentas. A essa altura, estava claro que, embora o adorável recanto selvagem provavelmente não se tornasse um jardim de jardineiro, seria uma selva de coisas vicejantes antes que a primavera terminasse. Vai ter flor nas macieiras e nas cerejeiras lá em cima, disse Deacon, trabalhando com todas as forças. E vai ter pessegueiro e ameixeira em flor perto dos muros, e a grama vai ser um tapete de flor. A raposinha e o corvo estavam tão felizes e ocupados quanto eles, e o pisco e sua companheira iam e vinham, voando como pequenos raios de luz. Às vezes, o corvo batia suas asas negras e voava por cima das copas no parque. A cada vez, voltava e se empoleirava perto de Deacon e crocitava várias vezes como se relatasse suas aventuras, e Deacon falava com ele da mesma forma que com o pisco. Uma vez, quando Deacon estava tão ocupado que demorou a responder, Fuligem voou para seus ombros e gentilmente beliscou sua orelha com o grande bico. Uma vez, quando Mary quis descansar um pouco, Deacon sentou-se ao seu lado debaixo de uma árvore, tirou sua flauta do bolso e tocou suas notas suaves e estranhas, e 2 esquilos apareceram no muro para espiar e ouvir. Cê tá um pouco mais forte do que antes, comentou Deacon, olhando enquanto ela cavava. Cê tá começando a ficar diferente, ou se tá? Mary estava radiante de energia e bom humor. Estou ficando mais gorda a cada dia, disse ela, exultante. A senhora Medlock vai ter que me arranjar vestidos maiores. Marta disse que meu cabelo está ficando mais grosso. Não é mais tão liso e embaraçado. O sol já começava a se pôr e deitava longos raios dourados sob as árvores quando eles se despediram. Amanhã vai fazer tempo bom, observou Deacon. Já vou estar na lida quando o sol nascer. Eu também, disse Mary. Ela correu de volta para casa o mais rápido que suas pernas conseguiram. Queria contar a Colin sobre os filhotes de raposa e de corvo de Deacon e sobre o que a primavera estava realizando. Tinha certeza de que ele gostaria de ouvir. No entanto, algo muito desagradável a aguardava ao abrir a porta de seu quarto. Marta estava lá parada, esperando por ela com uma cara triste. Qual é o problema? Perguntou. O que Colin disse quando você contou a que eu não poderia ir? Eita! Começou Marta. Queria que você tivesse ido. Ele quase teve outro daqueles acessos de raiva. Deu uma trabalheira a tarde toda para não ficar mais irritado. Ele não tirava os olhos do relógio por nada nesse mundo. Os lábios de Mary se apertaram. Como Colin, não tinha o costume de levar outras pessoas em consideração, e não via razão para que um garoto irritadinho interferisse no que ela mais amava. Não entendia nada sobre a necessidade de algumas pessoas doentes e nervosas, que não sabem controlar seus temperamentos, deixarem outras pessoas tão doentes e nervosas quanto elas. Quando ela tinha uma dor de cabeça na Índia, fazia de tudo para saber se os outros também tinham dor de cabeça ou algo tão ruim quanto. E achava que estava certa. Mas é claro que agora sentia que Colin estava completamente errado. Ele não estava no sofá quando ela entrou em seu quarto. Estava deitado de costas na cama e não virou a cabeça quando ela entrou. Foi um mau começo e Mary marchou até ele com seus modos rígidos. Por que você não se levantou? Ela inquiriu. Eu me levantei esta manhã quando pensei que você estava vindo, respondeu, sem olhar para ela. Mandei que me colocassem de volta na cama à tarde.
Minhas costas e minha cabeça doíam e eu estava cansado. Por que você não veio? Eu estava trabalhando no jardim com Deacon, disse Mary. Colin franziu a testa e lançou um olhar condescendente. Não vou deixar aquele menino vir aqui se você for ficar com ele em vez de vir conversar comigo, ameaçou. Mary sentiu uma ponta de irritação. Suas emoções mudavam facilmente, e ela normalmente explodia sem se importar com as consequências. Se você mandar Deacon embora, nunca mais entrarei neste quarto. E esbravejou ela. Você entrará, se eu quiser, contestou Colin. Não vou. Teimou Mary. Eu obrigo você, disse Colin. Eles vão te arrastar para cá. Que tentem, Sr. Rajah. Retrucou Mary ferozmente. Eles podem me arrastar, mas não podem me fazer falar quando eu estiver aqui. Vou me sentar e cerrar os dentes e nunca dizer uma palavra. Nem mesmo vou olhar para você. Vou olhar para o chão. Eles eram realmente parecidos quando se desafiavam. Se fossem dois meninos de rua, teriam se lançado um contra o outro em uma briga violenta. A seu modo, fizeram o mais próximo disso. Você é uma egoísta! Gritou Colin. E você, o que é? Devolveu Mary. Gente egoísta sempre diz isso. Qualquer um é egoísta se não faz o que você quer. Você é mais egoísta que eu. Você é o garoto mais egoísta que já conheci. Não sou. Disparou Colin. Não sou egoísta como seu querido Deacon. Ele faz você brincar na terra quando sabe que estou sozinho. Ele sim é egoísta. Os olhos de Mary faiscaram. Ele é mais gentil do que qualquer outro menino que existe. E exclamou. Ele é, ou ele parece um anjo. Aquilo podia parecer um tanto bobo, mas ela não se importou em dizer. Que anjinho! Colin zombou ferozmente. Ele é um menino comum da charneca. Melhor do que um rajá comum. Retorquiu Mary. Ele é 1000 vezes melhor. Por ter a personalidade mais forte entre os dois, Mary começava a levar vantagem. A verdade é que ele nunca havia brigado com ninguém como ela na vida e, de modo geral, aquilo foi muito bom para ambos, embora nenhum dos dois percebessem. Ele virou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos. Uma grande lágrima escorreu por sua bochecha. Começava a se sentir patético e com pena de si mesmo, e de mais ninguém. Não sou tão egoísta quanto você, porque estou sempre doente e tenho certeza de que há um caroço nas minhas costas, lamentou-se ele. Além do mais, eu vou morrer. Você não vai. Contradisse Mary, sem piedade. Ele arregalou os olhos, indignado. Nunca havia ouvido coisas assim antes. Estava ao mesmo tempo furioso e ligeiramente satisfeito, se é que uma pessoa podia sentir essas duas coisas ao mesmo tempo. Não vou. Ele gritou. Vou sim. Você sabe que eu vou. Todo mundo diz isso. Eu não acredito. Disse Mary amargamente. Você só diz isso para fazer as pessoas terem dó. Acho até que fica orgulhoso. Mas eu não acredito. Se você fosse um bom menino, poderia até ser verdade, mas você é terrível. Apesar de suas costas inválidas, Colin sentou-se na cama com uma raiva saudável. Saia do quarto! Gritou, jogando seu travesseiro nela. Não conseguiu jogá-lo longe e o travesseiro apenas caiu aos seus pés. O rosto de Mary se enrugou como uma noz. Estou indo, disse ela. E não volto mais. Caminhou até a porta e então se virou e falou novamente. Eu ia te contar um monte de coisas boas. Deacon trouxe sua raposa e seu corvo e eu ia te contar tudo sobre eles. Agora não vou contar mais nada. Ela marchou para fora e bateu a porta atrás de si e, para seu grande espanto, a enfermeira estava em pé como se tivesse ouvido tudo. E mais incrível ainda, ela estava rindo. Era uma jovem forte e bonita que não servia para ser enfermeira,
pois não suportava inválidos e estava sempre dando desculpas para deixar Colin com Martha ou com qualquer outra pessoa. Mary nunca gostou dela e ficou ali, encarando a moça que ria sob seu lenço. Do que você está rindo? Indagou Mary. De vocês dois, crianças, disse a enfermeira. Encontrar alguém tão mimado quanto ele para brigar foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E riu em seu lenço novamente. Se ele tivesse uma irmãzinha megera para brigar sempre, seria a salvação dele. Ele vai morrer? Não sei nem ligo, respondeu a enfermeira. Histeria e temperamento são apenas metade do mal. O que é histeria? Perguntou Mary. Você vai descobrir se o fizer ter um acesso de raiva de novo. Mas, de qualquer maneira, você já deu a ele um motivo para ficar histérico, e estou feliz por isso. Mary voltou para o seu quarto completamente diferente de quando chegou do jardim. Estava zangada e desapontada, mas nem um pouco triste por Colin. Ela ansiava contar a ele muitas coisas e pretendia decidir logo se confiaria seu grande segredo. Tinha achado que sim, mas agora já havia mudado de ideia. Nunca diria a ele que ficasse em seu quarto sem nunca tomar ar fresco. E que morresse, se quisesse. Seria bem merecido. Ela se sentia tão irritada e impiedosa que por alguns minutos quase se esqueceu de Deacon e do véu verde que se espalhava sobre o mundo e do vento suave que soprava da charneca. Martha esperava por ela e a preocupação em seu rosto fora temporariamente substituída por interesse e curiosidade. Havia uma caixa de madeira destampada sobre a mesa, revelando uma série de pacotes bem organizados. O Sr. Craven mandou para você, disse Martha. Parece que tem uns livros de foto. Mary se lembrou do que ele havia perguntado, no dia em que fora ao quarto dele: você quer alguma coisa? Bonecas, brinquedos, livros? Abriu o pacote imaginando se ele havia enviado uma boneca, e também o que ela deveria fazer se fosse o caso. Mas não era uma boneca. Eram vários livros lindos como os de Colin, e 2 deles eram sobre jardins, repletos de fotos. Havia 2 ou 3 jogos e uma linda caixinha de penas com um monograma de ouro gravado. Dentro, havia uma caneta e um tinteiro de ouro. Tudo era tão bonito que sua alegria expulsou a raiva de sua mente. Não esperava que ele se lembrasse dela e seu coraçãozinho duro se aqueceu. Vou poder escrever melhor assim, observou. E a primeira coisa que escreverei com esta caneta será uma carta para dizer a ele que estou muito agradecida. Se ainda fosse amiga de Colin, ela teria corrido imediatamente para lhe mostrar os presentes, e juntos olhariam as fotos e leriam alguns dos livros de jardinagem e talvez tentassem jogar os jogos. Ele se divertiria tanto que nunca mais pensaria em morte ou colocaria a mão nas costas para ver se havia um caroço crescendo. Mas ela não suportava aqueles seus modos. O episódio despertou nela uma desconfortável sensação de temor, porque ele sempre parecia muito assustado. Ele dissera que se algum dia sentisse um pequeno caroço, saberia que sua corcunda começaria a crescer. Algo que ele ouviu a Sra. Medlock sussurrar para a enfermeira lhe deu essa ideia, e ele pensou tanto sobre isso em segredo que a ideia se fixou em sua mente. A Sra. Medlock disse que as costas de seu pai começaram a se curvar daquele jeito quando ainda era criança. Ele nunca havia dito a ninguém, exceto a Mary, que a maioria de seus acessos de raiva, como chamavam, surgia de seu medo histérico e oculto. Mary ficou com pena quando ele lhe contou. Ele sempre pensa nisso quando está zangado ou cansado, disse para si mesma. Hoje ele está zangado. Talvez tenha pensado nisso a tarde toda. Ficou parada, olhando para o tapete e pensando. Eu disse que nunca mais voltaria, ela hesitou, franzindo as sobrancelhas, mas talvez, apenas talvez, eu vá vê-lo, se ele quiser, de manhã. Talvez ele tente jogar o travesseiro em mim de novo, mas acho que eu vou.